Bom dia, querido amigo, querido irmão, a graça de Cristo Jesus nesse início de fim de semana. Interessante, né? Estamos iniciando esse sábado, o último encontro nosso de devocionais nessa série nessa semana, mas o sábado pela manhã está iniciando aquilo que a gente chama de final de semana. Então parece um paradoxo, mas é verdade, não é contraditório não, viu? Hoje nós iremos concluir a nossa série de meditações sobre as disciplinas espirituais e o meu sincero desejo é que em alguma medida você possa ter sido chamado a atenção a respeito dessas disciplinas que a Bíblia nos oferece. Começamos falando sobre a piedade, na sequência sobre a solitude, depois falamos sobre a prática do jejum, falamos ainda sobre a meditação, falamos bastante a respeito dessas disciplinas e hoje eu quero concluir também aqui o nosso tempo lembrando a respeito de uma das principais disciplinas presentes na vida cristã, que é a disciplina da oração. Para isso eu quero ler um dos versículos mais sucintos e objetivos das Escrituras Sagradas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: Orai sem cessar. Você já parou para pensar a respeito dessa expressão? Orai sem cessar. Orar no imperativo afirmativo, uma ordem, portanto, um mandamento, e de forma sem cessar, ou seja, a todo tempo, sem parar, continuamente. Esse é um imperativo para todos os cristãos. Paulo escreveu sua carta à igreja de Tessalônica, dando esse comando a eles, mas com certeza esse comando chega a mim e a você na manhã de hoje, desse sábado bonito que o Senhor nos deu. A nossa vida deve ser uma vida de oração. Alguns personagens da história da igreja nos ensinam muito a respeito da oração. Por exemplo, o reformador alemão Lutero, Martinho Lutero, diz os biógrafos desse personagem que ele dedicava cerca de 3 horas em média por dia orando ao Senhor. Tinha dias que ele orava mais tempo ainda, quando ele então se deparava com desafios, debates e controvérsias teológicas. Temos outros personagens muito interessantes, como por exemplo John Wesley. Os biógrafos de John Wesley também mencionam o seu relacionamento com Deus, a ponto de alguns desses personagens que eu estou mencionando aqui para você associar a oração à respiração humana, como sendo algo imprescindível à nossa existência, à continuidade da nossa vida. Então, eu queria lembrar ainda de Edward Bounds, que também é um personagem mais recente aqui da história, mas que também fala muito sobre a vida de oração. E eu queria lembrar você, mencionando aí no dia de hoje também, essa expressão tão conhecida e famosa do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Como anda a sua vida de oração? Existe um cântico que você consegue acessar inclusive no YouTube, chamado Falar com Deus. E nesse cântico, ali a letra diz que falar com Deus é um privilégio. Falar com Deus nos traz a paz. Falar com Deus é trazer os céus aqui na terra, por causa dessa intimidade que a gente desenvolve com o Pai. E nesse final de semana e final de série, eu quero então concluir as nossas meditações orando com você que me assiste. E desafiando você a não parar comigo nessa oração que eu vou fazer, mas continuar conduzindo todo o seu dia de sábado de hoje orando a Deus, ou seja, se relacionando com o Pai. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por essa semana que o Senhor nos concedeu em Tua presença e por tão grande privilégio de sermos chamados a atenção pela Tua palavra a observarmos e praticarmos as disciplinas espirituais que o Senhor nos oferece. Por favor, alcance com a Tua graça e a Tua misericórdia cada um dos meus irmãos e amigos que nos assistem diariamente, oferecendo a cada um deles tudo aquilo que eles necessitam em seu dia a dia, no trabalho,
mas também no seu dia a dia no lar, com a sua família. Supre, ó Deus, a necessidade de cada um de nós e nos oferece, ó Deus, nos oferte a tua graça e a tua misericórdia a cada nova manhã. Obrigado por termos a oportunidade de nos relacionarmos diretamente com o Senhor por meio desse instrumento chamado oração. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Esse é o nosso desejo, a nossa súplica que oferecemos a Ti em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você, ao seu lar e que você possa exercitar a cada nova manhã, a cada nova oportunidade, as disciplinas espirituais. Que Deus os abençoe.